Estudantes de japonês frequentemente ficam confusos ao começar a aprender o uso de partículas nessa língua. Veja essas duas frases. Rodosha ga joshi wo koroshita. Rodosha wa joshi wo koroshita. Ambas costumam ser traduzidas para o português como o trabalhador matou o patrão. Mas perceba que a partícula que marca a palavra rodosha, trabalhador, é diferente, sendo ga no primeiro caso e wa no segundo. Como consequência, muitos pensam de início que o a é uma partícula que marca o sujeito, mas logo descobrem que na verdade o a marca o tópico e ga marca o sujeito. E aí começa uma tentativa de tentar explicar exatamente o que é tópico e o que é sujeito, que nem sempre é bem sucedida. Pois bem, uma das razões por essa confusão é que a tradução mais adequada da segunda frase não é o trabalhador matou o patrão, mas sim o trabalhador ele matou o patrão. O que mudou aqui, você consegue dizer? Qual é a diferença entre o trabalhador matou o patrão e o trabalhador ele matou o patrão? Se para você não está claro, vamos falar um pouco sobre a estrutura tópico-comentário para esclarecer isso. A gente está muito acostumado a pensar em frases organizadas no modelo sujeito-predicado, como o capitalismo destrói o planeta. O capitalismo é o sujeito e destrói o planeta é o predicado, a informação que se passa sobre o sujeito. O sujeito de uma ação pode ser qualquer coisa, pode ser um pronome, um substantivo definido, indefinido. Por exemplo, eu poderia dizer sem problemas uma frase como ricos destroem o planeta, com um sujeito indefinido. A estrutura tópico-comentário é similar. Nela você também apresenta uma informação sobre outra informação, mas as coisas são um pouco diferentes. O tópico representa sempre uma informação já conhecida. A pessoa com a qual se está falando está familiarizada com o que o tópico representa. O comentário, por outro lado, é a informação nova passada sobre o tópico. O tópico não precisa ser o sujeito da frase. Ele pode muito bem ser o objeto direto, objeto indireto, um locativo, qualquer coisa. E da mesma forma o comentário pode ser, e geralmente é, uma oração inteira, não só um predicado. Como eu faço para saber se algo numa frase é um tópico ou não? Vamos entender as condições necessárias para que algo seja um tópico, mas antes disso já aproveita e se inscreva no canal. Pois bem, uma das condições é a familiaridade. Ou seja, o falante e o ouvinte ambos precisam ter conhecimento prévio ou familiaridade com o elemento apresentado na frase. A segunda condição é a identificabilidade. Ou seja, o elemento apresentado na frase precisa ter uma forma que permita que o ouvinte o identifique precisamente. Isso inclui, por exemplo, ser definido, ou seja, um pronome, um nome próprio ou um substantivo com artigo definido. A gente ainda pode mencionar que o tópico é usado numa frase quando o falante tem uma de três intenções possíveis: passar mais informação sobre o tópico ao ouvinte, pedir mais informação sobre o tópico ao ouvinte, ou fazer o ouvinte agir a respeito do tópico. Vamos ver alguns exemplos. Se eu chego num grupo de pessoas e anuncio "A Susan foi demitida", ou "Demitiram a Susan", mesmo que as pessoas saibam quem é a Susan, não é como se elas estivessem esperando uma informação sobre ela. Até porque, assim do nada, poderia ser outra Susan. Não está totalmente claro que seja uma Susan específica necessariamente. Então, nesses contextos, Susan é o sujeito na primeira frase e o objeto na segunda. Mas agora imagine um contexto em que uma conversa está em andamento e a Susan é mencionada ou fica implícito pelo contexto que ela está incluída no assunto. Por exemplo, alguém diz: "Eu gostava daquela moça, Susan, que trabalhava aqui." Aí você diz: "A Susan foi demitida." A Susan já havia sido introduzida na conversa e você incluiu uma informação a mais sobre ela. Ou seja, a Susan é familiar à pessoa com quem você está falando e é identificável pela pessoa com quem você está falando. Então, a Susan tem as condições para ser tópico. Além disso, você a menciona com a intenção de passar uma informação adicional sobre ela ao ouvinte. No caso, foi demitida. Aqui a gente pode interpretar a Susan tanto como sujeito quanto como tópico. Mas quando a Susan é o tópico também, é possível incluir o sujeito separadamente na frase e dizer, por exemplo, "A Susan, ela foi demitida", sendo essa em geral a forma mais comum, assim claramente separando o tópico, a Susan, de sujeito, ela. A princípio, para uma pessoa descuidada ou focada demais em gramática tradicional e normativa, pode parecer que é uma redundância, mas a ideia é marcar a Susan como um tópico e não sujeito. E a gente pode mesmo marcar a Susan como tópico quando ela é o objeto da frase. "A Susan demitiram", ou "A Susan demitiram ela". Em geral, o tópico é colocado no início de uma frase, já que ele é a informação já conhecida. Então se apresenta ela primeiro como um anúncio de que em seguida haverá uma informação nova relacionada a ela. Mas isso não é obrigatório. É possível, ao menos em alguns contextos, colocar o tópico no final também. Por exemplo, se eu disser "Demitiram ela, a Susan", fica claro que a Susan é o assunto conhecido e demitiram ela é a informação nova. Ocorre o mesmo se eu disser "Foi demitida a Susan". Geralmente, no entanto, o tópico só pode ser colocado ao final quando ele já está bem estabelecido,
ou seja, é velho na conversa. Nos casos aqui, a Susan deveria ser o assunto central da conversa já ao se dizer, foi demitida a Susan. Se ela está sendo apresentada como tópico pela primeira vez, essa ordem não funciona. O tópico também não precisa se referir necessariamente ao sujeito ou objeto da oração que forma o comentário. A relação entre os dois pode ser diferente. Posso dizer, o prédio azul eu morei nele, ou mesmo simplesmente, o prédio azul eu morei. Outro exemplo pode ser algo como, a Palestina, o último sionista foi expulso e jogado na prisão. A presença da estrutura tópico-comentário é bastante variável entre diferentes línguas. No português, ao menos brasileiro, ela é bem comum. Imagino que todos conseguem pensar em situações do dia a dia em que usam construções assim ou onde as ouvem frequentemente. Em outras línguas, como o inglês, elas são bem mais raras. Mas também existem muitas línguas chamadas línguas tópico-proeminentes, onde construções do tipo tópico-comentário são muito frequentes, sendo usadas basicamente sempre que possível e, portanto, o tipo básico de construção. Línguas desse tipo incluem muitas línguas do Extremo Oriente, como japonês, coreano, chinês e vietnamita. Muitas línguas nativas das Américas, como Lakota, Comanche e Quichua, e algumas outras línguas como turco, húngaro e somali. Em algumas delas, como o mandarim, o tópico é simplesmente o primeiro elemento da frase, e, como no português, não existe nada que marque como tópico além da posição. Netanyahu, Jan tou tao yan. Netanyahu, todos odeiam. Ou seja, o Netanyahu, todos odeiam ele. Já em outras, como o japonês, o tópico costuma ser marcado por uma partícula. No caso do japonês, essa partícula é o a. Beikoku wa kanarazu horobiru. Estados Unidos certamente cairão. Ou seja, os Estados Unidos, eles certamente cairão. No caso do Comanche, a partícula é tsa. Taibo tsa pupi a matsukatu. Branco tem sangue em mãos. Ou seja, o branco ele tem sangue nas mãos. Apesar de línguas de todos os tipos poderem apresentar a organização tópico-comentário e ser línguas tópico-proeminentes, todas as línguas que marcam o tópico morfologicamente fazem isso com um sufixo e são sempre línguas de núcleo final, ou seja, que possuem o verbo no fim das orações. É o caso japonês do Comanche dos exemplos aqui, mas também de outras línguas como coreano e Quichua. Enfim, de todas as línguas com marcação morfológica do tópico. Agora me conta aí, além do português você fala ou estuda outra língua tópico proeminente? E estuda especialmente alguma que marca o tópico morfologicamente? Se sim, me conta aí se esse vídeo te ajudou a entender melhor o que é o tópico. E se você é conlangueiro, usa essa estrutura em alguma conlang sua? Entre as minhas, o Kultiano é uma língua tópico proeminente, com marcação morfológica do tópico inclusive. Em breve deve sair um Conlang Showcase do Kultiano aqui no canal. O canal, ele inclusive pode crescer mais com a sua ajuda, sabia? A sua ajuda, ela pode ser como um membro do canal. Os membros, eles têm benefícios em agradecimento pela ajuda. Confere aí nas opções. As opções de ajuda, elas vão além de ser membro aqui no YouTube. Você pode ajudar também pelo Apoia-se ou por doações espontâneas do valor que puder e quiser via Pix. De graça, você também pode ajudar com seu engajamento. Deixe sua curtida, inscreva-se, ative as notificações, comenta aí embaixo e compartilhe o vídeo com todos os seus amigos que estudam japonês, coreano, mandarim ou qualquer língua tópico proeminente. Obrigado e até mais!